A graça e a paz aos irmãos, aos queridos, amados. Nessa manhã, nós queremos pregar uma palavra, ministrar uma palavra ao seu coração. Palavra essa que ela é de advertência, né? Uma palavra de exortação, uma palavra de consolo, né? Que vai trazer muita paz para sua alma, mas ao mesmo tempo uma palavra de advertência que vai trazer que você vai ficar mais cauteloso, né? Então nessa manhã eu queria que você fechasse os seus olhos agora e nós fizéssemos uma oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, te agradecer. Gratidão mesmo, Senhor, no meu coração, Senhor, por essa oportunidade única, poderosa, maravilhosa de ministrar a Tua palavra, de trazer ao coração dos Teus filhos, ó Deus, algo muito sério, algo muito, Pai, precioso da parte do Senhor, uma advertência, uma palavra profética, uma palavra, Senhor, que vai trazer, Senhor, ó Deus, entendimento, Pai, que vai trazer temor, que vai trazer, Senhor, ó Deus, refrigério também para a alma de todos aqueles que confiam no Senhor. No nome de Jesus, eu quero, nesse momento, ó Pai, ó Deus, te pedir que o Espírito Santo traga luz, ó Deus, a essa palavra, a tudo que vai ser ministrado aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, que repouse sobre nós os 7 Espíritos de Deus e que o Senhor traga entendimento, sabedoria, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos ler um texto da palavra que está lá em Mateus 24, tá? Preste atenção. Jesus disse assim: Então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: Estais vendo todas essas coisas? Com toda certeza, eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele e em particular, lhe pediram: Dize-nos, quando ocorrerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: Cuidado que ninguém vos engane. Preste atenção nessa palavra, nessa advertência que Jesus fez aos seus discípulos. No versículo 4, então Jesus lhes revelou: Cuidado que ninguém vos seduza, como diz a minha tradução, que ninguém vos engane. Pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, eu sou o Salvador, e desencaminharão muitas pessoas. E aí ele começa a dizer que: E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, todavia não vos desespereis. Não se desesperem, porque é preciso que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Lucas, ele traz também uma palavra, ele já fala que Jesus falou também que viria pandemias, epidemias, terremotos, rumores de guerra, reino contra reino, ok? E agora nós vamos ler 24, lá no versículo 32. Mateus 24, versículo 32. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Amém, queridos? Essa é a palavra. Nós vamos ler alguns textos também, mas eu quero trazer um entendimento para você de uma palavra poderosa, né, que o Senhor ministrou no nosso coração. Muito bom. 16 anos antes de Jesus nascer, Herodes I reforma o templo de Zorobabel, que estava desgastado.
Esse mesmo templo que Jesus profetizou, que no ano 70 ele seria destruído. É o que diz a palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus, Jesus começa a dizer para eles que não ficaria ali pedra sobre pedra. Ou seja, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. A comando do general Tito, com suas tropas, né, governador de Roma, o templo foi destruído, né, e os judeus foram espalhados em toda a terra, certo? Aí, meu querido, Jesus não é um profeta do caos. Jesus estava falando exatamente o que ia acontecer. Ele advertiu os discípulos sobre as questões que viriam acontecer durante todos os séculos, a partir do ano 70, que foi esse evento principal, a destruição do templo, certo? E a palavra de Jesus aqui é a seguinte, e eu quero dar ênfase a essa palavra. Ele diz que surgirão, a primeira palavra que ele diz para os discípulos. Preste atenção, acautelai-vos. Não se desespere, mas acautelai-vos. Virão muitos anticristos, falsos cristos, tá? Que enganarão a muitos. Perceba que ele está falando que muitos serão enganados. Muitos serão enganados, tá? Muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E aí ele diz o seguinte: com a multiplicação também da iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Observe, o amor de muitos esfriarão. Então perceba, preste atenção. Surgirão muitos anticristos, ou seja, falsos cristos. Surgirão muitos falsos profetas, tá? Que desencaminharão a muitos. E percebam que ao aumentar a iniquidade, tá? O amor de muitos esfriarão. Eu fico assim temeroso com essa palavra, porque Jesus não está falando que são poucos, que são alguns, são muitos. São muitos. E se ele disse a primeira palavra que ele disse para os discípulos foi essa, querido, nós devemos nos atentar. Tá? Nós devemos nos atentar. Então preste atenção, tá? Naquilo que Jesus está falando. Ele fala, não desespere, porque todas essas coisas vão acontecer. Jesus, ele tem também uma visão transcendental. Ele consegue ver, lógico, né, que depois de todas essas coisas, né, depois do fim, vamos falar assim, o reino de Deus também vai ser estabelecido. O reino de Deus vai ser estabelecido sobre essa terra. Então preste atenção, que eu vou trazer um entendimento que ali no Monte das Oliveiras, onde Jesus estava ensinando os seus discípulos, querido, os discípulos fazem duas perguntas para ele, e que rendeu 2 capítulos inteiros. 2 capítulos inteiros, onde Jesus fala para eles o que vai acontecer. Mas lá na parábola da figueira, né, ele traz um entendimento muito precioso para nós. Lá no versículo 32, como eu li aqui. No versículo 32 ele fala que não passará uma geração sem que todas essas coisas aconteçam, né? E um detalhe no versículo 32 fala que é para a gente prestar atenção na figueira. E quem é a figueira? A figueira é Israel. Israel é a figueira. E aí ele fala o seguinte: se a figueira é Israel, quando os ramos dessa figueira se renovar, as suas folhas começarem a brotar, sabeis que está próximo o verão. Então no ano 70, o templo foi destruído e os judeus espalharam por toda a terra, certo? Espalhados por toda a terra, eles foram, a maioria, né, foi para a Europa. E a gente sabe pela história, conhecemos a história, que no ano de 1948, o Estado de Israel, ele
a nação de Israel ela volta novamente a ser uma nação, né? Através do voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, a nação de Israel volta a ser uma nação, como diz Isaías também, num só dia, entendeu? Ali, naquele tempo, 1948. A partir de 1948, começa a contar, querido, a gente pode falar com uma contagem regressiva, para esse tempo, essa geração que o Senhor Jesus está falando, que não passaria uma geração sem que todas essas coisas acontecessem, entendeu? Então, qual que é o entendimento que a gente tem? Que de 1948 para cá, como diz os Salmos, capítulo 90, versículo 10, aliás, não é capítulo, né, porque Salmo não tem capítulo, é Salmo 90, versículo 10, fala o seguinte, que uma geração, ela tem de 70, uma geração é 70 a 80 anos, entendeu? Passou disso é canseira, enfado e canseira, certo? Então nós podemos entender, Jesus está nos deixando um sinal de que todas essas coisas que ele fala no capítulo 24 de Mateus aconteceria nesse período. Nós não podemos prever a data, a hora nem o dia, mas nós podemos, com esse sinal de Jesus, com essa palavra de Jesus, entender que duraria de 70 a 80 anos no máximo essa dores de parto. Eu quero trazer também o entendimento de dores de parto, como Jesus falou aqui. Jesus fala no capítulo 24 também, que tudo isso era o princípio das dores, entendeu? Se não vejamos, ele diz aqui, que no versículo 3, né? Os discípulos interrogam, dize-nos quando ocorrerão essas coisas, e quando será o final, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Aí Jesus fala, cuidado, que ninguém vos seduza, e ele vai falando, né? Ele fala, ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra, porque é preciso que tais coisas aconteçam. Jesus fala, é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Aí no versículo 7, presta atenção, porquanto nação se levantará contra nação, não está acontecendo? Reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, contudo esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Querido, dores de parto. Antes de preparar essa palavra, eu tive um sonho, onde um pastor estava conversando com o irmão, e esse irmão estava muito desesperado, com todos esses acontecimentos que a gente está vivendo hoje no mundo, com essa pandemia do Covid, e esse irmão estava muito desesperado, e falando assim para esse pastor, e eu estava olhando, observando ele falar, num desespero grande, né? Ele dizia assim, o que eu vou fazer da minha vida? Porque ele ficou desempregado, né? Deu para perceber que ele estava desempregado, muito atordoado. E ele falava ao pastor assim, o que eu vou fazer da minha vida, pastor? Né? E esse pastor, ele tentava aconselhar ele, mas ele não deixava, a aflição dele era muito grande. Ele estava muito preocupado. Portanto, eu observei, a esposa dele estava perto dele, e eu observei que a esposa dele estava grávida. E aí, querido, eu tomei a palavra em um dado momento. E falei para ele assim, irmão, olha para mim. Por favor, olha para mim. Sua esposa não está grávida? Ele falou assim, sim. E esse é o motivo da minha maior preocupação, porque ela está grávida. Como que eu vou tratar dos meus filhos? Porque ele tem mais filhos. Eu reconheci esse irmão, inclusive, desse sonho. E eu falei, e ele falava assim, eu tenho mais filhos, pastor. E eu estou muito preocupado, porque como que eu vou cuidar dos meus filhos? Como que eu vou dar comida? Como que eu vou trazer o sustento para minha casa? Eu estou desempregado e essa pandemia veio.
e para piorar todas as coisas. E aí, querido, eu trouxe, o Espírito Santo começou a me usar para falar para ele o seguinte: meu querido, presta atenção, você tem que focar agora na gravidez da sua esposa, no nascimento do seu filho, que ele está prestes a nascer. Você tem que focar agora, você tem que estar numa expectativa que a criança vai nascer, tudo vai dar certo, entendeu? E eu observei que a esposa dele já estava tendo também contrações. Ela estava ali sofrendo com as contrações. E eu falei assim para ele: a sua esposa está sofrendo contrações, está sentindo dores, mas eu posso afirmar que ela está olhando para a promessa. O filho vai nascer. Ela está numa expectativa, o coração dela está alegre, porque uma criança, um filho vai nascer, o bebê vai nascer. E eu fui ministrando: calma, fica calmo, vamos pensar primeiro no nascimento dessa criança. Deixa essa criança nascer, deixa ela vir ao mundo, né? E traz à sua memória aquilo que te dá esperança, eu falava para ele. E conforme aquelas palavras, eu fui falando aquelas palavras de ânimo, aquelas palavras de refrigério que o Senhor foi me usando para falar com ele, ele foi acalmando, querido. E a esposa dele também foi acalmando, mesmo tendo contrações. E aí eu observei, foi numa noite que eu sonhei de sexta passada para sábado, onde eu estava preparando essa palavra para a Santa Ceia da igreja. E foi quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Tudo isso que nós estamos vivendo foi profetizado por Jesus. Entendeu? Tudo isso que nós estamos vivendo, nós precisamos ter calma. Nós precisamos acreditar e ouvir a palavra de Jesus quando ele fala assim: não desespere. Não desespere. Mas ele fala: só tenha cautela. Cautela para vocês não cair na armadilha de Satanás. Qual que é a armadilha de Satanás? A armadilha de Satanás é que ele vai enviar homens, que ele vai enviar uma mensagem, que ele vai enviar algo para enganar a muitos, para desencaminhar muitos. E aí eu quero, nesse momento, trazer esse entendimento para você, específico, tá? Para você ficar atento. Tá? Preste atenção nisso que eu vou falar para você. Sabe que tem muitas pessoas que estão esperando as coisas voltarem ao normal para continuarem levando as suas vidas da mesma forma? O que muitos não entendem, querido, é que o mundo nunca mais será o mesmo. O mundo nunca mais será o mesmo. E eu acredito que o Espírito Santo nessa manhã está trazendo uma palavra direcionada para você, para o seu coração, você que está ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você: é melhor você buscar o Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, porque o mundo nunca mais vai ser o mesmo, entendeu? Nunca mais será o mesmo. E eu quero trazer um dado aqui para você, que hoje o Conselho Federal de Psicologia, e eu estou fazendo psicologia, e eu estou por dentro disso, eles estão preocupadíssimos, porque nos próximos 10 anos, nós estamos em 2020, nos próximos 10 anos, eles estão prevendo, tá, que aproximadamente, eu quero trazer um dado para você. Você pode falar assim, um absurdo, mas é um absurdo. É o que eles estão prevendo. Que a cada 2 pessoas nesses próximos 10 anos, a cada 2 pessoas, uma vai ter algum distúrbio mental. Alguém vai estar com depressão, vai entrar em depressão. Outro vai desenvolver uma esquizofrenia. Outro vai ter outro problema. Algum problema de ordem mental. Tá? E a gente sabe que preocupação excessiva gera
ansiedade, e ansiedade gera depressão. Então, meu querido, eles já estão prevendo isso. Só que a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Permanece na palavra, firmado na palavra de Deus. Então, meu querido, presta atenção numa coisa. Chegou a hora. Essa é a hora de abrirmos os nossos olhos, de abrirmos o nosso coração para buscar a Deus, para buscar intimidade, para buscar conhecimento. Você sabia que as pessoas, elas têm uma mentalidade de manada? E o mundo sempre foi assim, como eu vou dizer para você. O mundo sempre foi assim. Poucos dominam sobre muitos. Sempre foi assim, entendeu? Por quê? Porque as pessoas não buscam informação. As pessoas não buscam em Deus a palavra para trazer tranquilidade para a sua alma, entendeu? Infelizmente, as pessoas são manada, gado. E nós, como cristãos, nós não podemos ser gado de ninguém. Nós não podemos ser manada. Nós temos que ter uma mentalidade a mentalidade de Cristo, a mente de Cristo, entendeu? Uma mente de discípulo, atentos à palavra de Deus. E aí eu quero trazer para você esse entendimento. Há pessoas que estão tão desinformadas a respeito dessa primeira questão que Jesus falou sobre anticristo, né, que elas caem nessa armadilha de ficar ouvindo pessoas, de ficar ouvindo mensagens que não têm base com a palavra de Deus, entendeu? Isso tem me feito, assim, nesses últimos dias, eu tenho pensado, e Deus tem colocado no meu coração, para a gente ajudar muitas pessoas. Por exemplo, você precisa orar ao Senhor, ore a Deus, não escute qualquer pessoa. O meu conselho para você, direto já, é para você orar ao Senhor e buscar homens, tá? A começar dos seus pastores, a começar do seu pastor. Começa a ouvir ele, o seu pastor, o homem que Deus colocou sobre a sua vida. Pastor, mas eu quero ver lives, eu quero ver mensagens, eu quero ter um prazer, às vezes, de ouvir um homem na internet que fala sobre a palavra de Deus, que tem a sua ideologia. Ótimo. Vai um conselho para você. Ouça homens que têm uma mentalidade de Cristo. Porque a Bíblia fala que o bom discípulo, ele ouve, o filho, ele ouve a voz do seu pastor. Nosso pastor é Jesus. E quando você começa a ouvir uma pessoa, logo o Espírito Santo testifica no seu coração que aquela pessoa está falando uma mensagem do Pai, uma mensagem do Senhor. Então tome cuidado, tá? Começa a ouvir pessoas que têm a sua ideologia baseada na palavra de Deus. E eu quero trazer uma dinâmica para você entender, que eu fiz aqui na igreja, para você entender sobre investimento no reino, investimento na palavra. Invista a sua vida em buscar Deus nesse tempo, tá? Imagine o seguinte, você está vendo uma cor, aqui você está vendo esse barbante vermelho, tá? Mas aqui eu destaquei com essa fita, com esse barbante de outra cor, para você entender o seguinte: a nossa vida, ela é isso aqui, ó, na Terra. Ela começa aqui, ó, e termina aqui, ó. 70, 80, 90 anos. Ok? Essa é a nossa vida. Entendeu? Em relação à eternidade. Ó, a eternidade. Que não acaba. Certo? Agora presta atenção. Tem pessoas investindo toda a sua vida
gastando toda a sua energia em seja o que for, em conhecimento mundano, em gastar a sua vida nos seus prazeres passageiros, para ganhar dinheiro, e não tem nenhum mal nisso, tá? Quero deixar bem claro que não existe mal nenhum em você buscar conhecimento, em você ganhar dinheiro, em você fazer as coisas que você precisa fazer e ser o melhor na área que você precisa ser o melhor. O problema é você gastar toda a sua energia aqui e deixar aquilo que vai valer a pena, que é eterno, de lado. Entendeu? O Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. Agora, eu quero falar sobre algo muito sério. O anticristo, que Jesus estava falando, que falsos cristos, ou muitos cristos que vão surgir falando eu sou o Salvador, nesse tempo nós precisamos redobrar nossa atenção. Eu quero trazer um entendimento para você que o Senhor colocou no meu coração. Anticristo, querido, aqui, eu sempre achei e sempre foquei numa pessoa. E realmente, o anticristo, ele é uma pessoa. O inimigo, o diabo, vai levantar um homem, entendeu? Vai dominar a vida de um homem. Ele é uma pessoa, mas ao mesmo tempo, ele é uma mensagem. E ele é um reino. Eu quero trazer um entendimento que o Senhor colocou no meu coração. O espírito do anticristo, o que João fala sobre o espírito do anticristo. Esse é a mensagem, essa é a mensagem dele. Essa é a teologia, a ideologia dele. É aquilo que ele, é como ele doutrina as pessoas, entendeu? Com essa mensagem. Então João fala sobre o espírito do anticristo, que é a mensagem. Paulo fala sobre a pessoa, que esse homem vai sentar no trono em Israel quando o templo for novamente reerguido e eles vão voltar aos sacrifícios. Diz que esse homem vai sentar no trono ali em Israel, no templo agora reconstruído, né? E ele diz que ele vai sentar ali nesse trono. Ele é um reino. Ezequiel fala que ele vai invadir Israel entrando pelo norte. Então nós entendemos que ele vai reunir uma tropa, ou seja, vai ter reinos, impérios que vão estar com ele. Você entende? E pelo norte ele vai invadir Israel. Tá? E aqui vai uma questão, vou abrir um parênteses para dizer o seguinte: nós precisamos, que seja presidente de direita ou presidente de esquerda ou de centrão ou de cima, de baixo, não interessa. A minha preocupação é que a cada eleição a Igreja do Senhor na Terra ore para que o presidente da República, sendo ele de onde ele vier, ele seja um homem que ajoelhe, que se renda e confesse, independente de religião, que ele confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e da nação. Essa é a minha preocupação. Eu não quero saber, eu não estou preocupado se esse presidente, a ideologia dele é de esquerda ou de direita. Não, eu quero entender, eu quero saber o seguinte: se ele confessa Jesus. Porque eu quero trazer um texto para você interessante aqui. Eu quero que você abra comigo. Esse texto é muito importante, que está lá em 1 João. 1 João capítulo 2, versículo 22. Eu quero trazer um entendimento para você o seguinte: que o anticristo, presta atenção nisso, o anticristo, ele não confessa nem a mensagem dele, nem ele, entendeu? Nem os reinos dele confessa Jesus Cristo. E João vai trazer esse entendimento para nós. João fala o seguinte: quem é o mentiroso? Capítulo 2, versículo 22, de 1 João. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega
que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo. Aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Você percebe? Você percebe que aqui o anticristo ou os anticristos, porque aqui no versículo 18 ele começa a falar o seguinte, ele traz o entendimento de anticristo e anticristos, certo? Dentro desse contexto que eu falei para você, mensagem, pessoa e reino, entendeu? E aqui ele está dizendo que quem é o mentiroso, senão aquele que não confessa Jesus? Aquele que nega o Messias. Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Então esse é o entendimento, querido, que eu quero trazer. Né? Que há no anticristo um espírito de engano, uma mensagem de engano. E essa mensagem é: eu odeio a família. Presta atenção nisso. Eu odeio a paternidade. Porque ele está falando aqui, ó. Ele fala o seguinte: esse é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita a paternidade, aquele que rejeita o pai e o filho. Porque aqui, meu querido, tem a ver com relacionamento. Ele olha para o relacionamento do pai e do filho e ele rejeita isso. Então logo nós entendemos que o anticristo ou os anticristos, a mensagem dele é assim: negue a família, negue a paternidade, construa outra coisa, tá? E acredita em outra coisa maior do que a família. Essa é a mensagem dele, certo? Ele odeia, ele é um espírito de engano, odeia a família, ele odeia a paternidade. Veja o sistema desse século, do Deus desse século. Veja o sistema do Deus desse século. O que eles estão dizendo sobre a família? Fala para mim. O que você tem ouvido? Presta atenção, toda mensagem que Jesus não é o centro, que o Pai e Jesus, que Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, e a família é o centro de todas as coisas, cai fora. Cai fora. Essa é a mensagem do anticristo. Falar contra o Pai, falar contra o Filho, falar contra o Espírito Santo e ir contra a família. Seja com uma ideologia de onde vier. Entendeu? De onde vier. Veja o sistema desse século. Se a gente fala sobre isso hoje, nas faculdades, se a gente fala sobre isso hoje em reunião de jovens, nas escolas, meu Deus, se a gente vai defender a família, se a gente vai defender a união de um homem com uma mulher, né, e falar sobre a palavra de Deus, né, a começar de Gênesis, a gente é tido como alienado, quadrado, antiquado, e muito mais, somos totalmente contra pessoas, contra esse sistema. Olha para você entender o Salmo 2. Presta atenção, o que eu descobri lendo o Salmo 2. E aqui está toda a tônica. Por que o inimigo tem tanto ódio? Por que o inimigo tem tanto ódio de Jesus? Dos princípios e dos valores da palavra de Deus. Preste atenção. Esse texto aqui, gente, ele é tremendo, ele é profundo. Ele diz assim: por que os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão? Os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor
e contra o seu Cristo, proclamando: façamos em pedaços seus laços, sacudamos para longe de nós seus vínculos. Do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los, e no seu devido tempo os repreenderá com ira, e em seu furor os confundirá de pavor, declarando: fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Olha o pai dizendo para o filho: pede-me, e eu te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu, meu filho, as regerá com cetro de ferro, como um vaso de oleiro as espatifarás. Por isso, ó reis, sede prudentes. Ele está falando assim, por isso, ó presidente, ó reis, ministros da nação, sede prudentes. Aceitai a palavra, aceitai a correção. Todos os magistrados da terra. Aqui ele está falando para juiz do STF, está falando para ministro, presidente, falou, atentai, sejam prudentes, aceite a correção, aceite a palavra, aceite essa verdade. O Pai deu a Jesus, o seu Filho, as nações. Ele tem o governo, Jesus tem o governo. Ele vai governar sobre todas as nações. E aí, mas os povos, os gentios, os exércitos se reúnem a comando do anticristo para destruir esse reino. Entendeu? Mas aqui a palavra de Deus fala que todos eles serão destruídos. Todos eles serão espatifados, diz a palavra. Rendei então, servi ao Senhor com temor e vivei nele com alegria e tremor. Entendeu? Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. A ira dele se acende depressa contra toda impiedade, querido. Contra toda maldade, toda iniquidade sobre a terra. Sobre todas as pessoas que distorcem, sobre todos esses anticristos, o anticristo e os anticristos que têm se levantado contra a terra, contra o reino de Deus, para destruir aquilo que Jesus mais ama, a família. E verdadeiramente serão felizes todos aqueles que depositam a sua plena confiança nele. Vocês estão entendendo, gente? Eu creio que o Espírito Santo ele vai te trazer entendimento. Por favor, cuidado. Jesus falou, cuidado com esses anticristos, cuidado com esse anticristo que vem trazendo uma palavra macia, uma palavra convincente, uma palavra que você vai falar assim, nossa, essa palavra tem a ver com o reino, essa palavra tem a ver com a mensagem de Jesus. Sabe essas palavras brandas, essas palavras, sabe, que vêm te trazendo tanta paz da alma, sabe? Cara, eu estou falando para vocês de muita gente hoje que está trazendo conceitos, ideologias que são do inferno. Do inferno. Por exemplo, palavras que não confrontam o pecado, é do inferno. Palavras que não te traz mudança de vida, é do inferno. Você já viu essas palavras que traz hoje, essas mensagens assim que as pessoas falam assim, nossa, que palavra maravilhosa, que palavra poderosa, mas não trouxe mudança para a vida do cidadão? Essa é a mensagem do anticristo. Porque a mensagem pura, a mensagem de Jesus, ela traz mudança. Doa ou não doa. Entendeu? E às vezes é melhor você sentir dor com uma palavra dura, uma palavra direcionada, mas uma palavra que vai trazer mudança. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Eu poderia aqui discorrer tantas outras coisas. Eu preguei na igreja, né? Mais de 1h30 e
e eu resolvi gravar essa pregação para ficar com menos tempo, mas eu espero que você medite nisso, querido. Medite. Chegou a hora. Nós estamos caminhando para o fim, tá? Jesus está falando o seguinte: olha, quando Israel começar a voltar, e desde 1948 eles começaram a voltar para sua terra, Jesus falou assim: olha, preste atenção, não vai passar uma geração, ou seja, 70, 80 anos, não vai passar uma geração sem que todas essas coisas aconteçam. E aqui ele está falando, leia Mateus 24, Mateus 25, ele fala que tudo vai acontecer, inclusive a grande tribulação. Inclusive a grande tribulação. E eu quero aqui finalizar com uma oração, mas antes de finalizar com a oração, eu quero convidar você para o nosso estudo de escatologia. Nós temos um estudo que nós vamos estudar o livro de Apocalipse, o livro de Mateus, o livro de Daniel, capítulo por capítulo. E Deus vai trazer um entendimento maravilhoso sobre essa mensagem, sobre a mensagem, sobre a pessoa, sobre os reinos, o que está acontecendo nesses últimos tempos, amém? Ok? E antes de orar, eu quero dizer para você também, entre no nosso... você já está dentro aí do nosso canal, por favor, você e as pessoas que você conhece, envie essa mensagem para as pessoas ouvir a palavra de Deus, para as pessoas também terem essa consciência de não ser seduzido por qualquer mensagem, de não ser seduzido por qualquer Messias ou Cristo que se levanta dizendo eu sou o Salvador, mas tem uma mensagem que não é a mensagem do reino, amém? Então deixa o seu like aí, inscreve no canal, dá o seu joinha aí, tá? Ou o seu também dislike, que tem pessoas também que falam, não, eu não gostei muito dessa palavra, amém, isso é livre, mas é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do Senhor, amém? Nós te amamos, nós amamos vocês. Deixa eu orar com você e com toda a sua família, eu quero te abençoar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e todos aqueles, ó Pai, que são discípulos, que são, ó Pai, servos do Senhor, eu quero abençoar, Senhor, a vida, o coração deles, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que eles não caiam no engano, Senhor, dessa mensagem, ó Deus, cheia de conteúdo, Senhor, cheia de sabedoria, mas que não vem do Senhor. Que eles não caiam nessa armadilha, nessa estratégia de Satanás. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida dos teus filhos, abençoo a sua família. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, ó Deus, que nesse tempo onde, Senhor, nós estamos enfrentando essa pandemia, que o Senhor guarde, Senhor, a família, ó Deus, dos teus filhos. Guarde a casa, guarde os velhinhos, guarde, Senhor, ó Deus, os jovens, as crianças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, Pai, alertar o teu povo, Senhor, que eles ouçam a mensagem do Senhor, através de homens que têm a mente de Cristo. No nome do Senhor, eu abençoo os teus filhos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Eu quero deixar aqui um conselho. Eu tenho ouvido homens, né? Homens assim, sérios. E um deles, eu quero deixar para os jovens, inclusive, um cientista chamado Marcus Eberlin. Marcus Eberlin, tá? Para o pessoal da nossa igreja eu mandei um link. É um grande cientista, um homem que está fazendo uma diferença muito grande no meio, inclusive, de cientistas renomados e tudo mais, que tem uma palavra muito poderosa, conhecimento, tá? Estou falando aqui de conhecimento bíblico e conhecimento mesmo sólido, de uma mensagem sólida, que é baseado no texto de que
os céus manifestam a glória de Deus e os fundamentos, é o que diz Salmo lá, né? Os céus revelam a sua glória e os fundamentos, a obra de suas mãos. Ok? É um texto que diz, você conhece esse texto? É poderoso, é poderosa a mensagem que ele tem. Amém? Deus te abençoe. Amém.